A gente não nasce sabendo algumas habilidades, a gente precisa aprender. Imagina a pessoa nasceu sabendo como dar lucro na empresa, sabendo como fazer controle financeiro. A gente não nasce sabendo determinadas habilidades, né? E eu já estou dando um spoiler aqui de algumas habilidades, mas a gente vai falar especialmente de 7 grandes habilidades, são frutos aí de pesquisa, de estudos que eu venho fazendo, empresário de maneira geral, e que essas habilidades, elas são mais do que necessárias, elas são realmente essenciais para que você, empresário e empresária, consiga realmente tornar sua empresa lucrativa, ter dinheiro em caixa, sabe? Aquele dinheiro em caixa para você viver tranquilidade. Sem construir um negócio sólido, você vai precisar desenvolver algumas habilidades, e são essas 7 que nós vamos falar hoje. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Fala empresário, fala empresária, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o Tederaldo e hoje nós vamos falar sobre as 7 habilidades de todo empresário que deseja ter um negócio lucrativo. Mas antes de a gente começar o nosso papo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar um joinha aqui e escrever nos comentários o que você está achando do nosso podcast, tá bom? E Tederaldo, hoje a gente vai falar de assunto um pouco diferente aqui, né? Mas não deixando de falar da lucratividade, como sempre, né? Que é o nosso foco principal no nosso podcast. Mas a gente vai falar sobre as habilidades, né? Mas não qualquer habilidade, né? Sim aquelas que o empresário precisa para tornar a empresa mais lucrativa, ter dinheiro em caixa e viver com tranquilidade, como a gente fala lá na introdução do nosso podcast, né? Pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso hoje? Sem dúvida, Matheus, vamos falar sobre habilidades hoje. E como você bem disse, habilidades necessárias que todo empresário precisa ter para que ele consiga tornar a empresa lucrativa, né? Porque a gente não nasce sabendo algumas habilidades, a gente precisa aprender. Imagine alguém sabendo nascer, o empresário nasceu, a pessoa nasceu sabendo como dar lucro na empresa, sabendo como fazer controle financeiro. A gente não nasce sabendo determinadas habilidades, né? E eu já estou dando um spoiler aqui de algumas habilidades, mas a gente vai falar especialmente de 7 grandes habilidades, que são frutos aí de pesquisa, de estudos que eu venho fazendo com os alunos, com o empresário de maneira geral, e que essas habilidades, elas são mais do que necessárias, elas são realmente essenciais para que você, empresário e empresária, consiga realmente tornar sua empresa lucrativa, ter dinheiro em caixa, sabe? Aquele dinheiro em caixa para você viver tranquilidade. Sem construir um negócio sólido, você vai precisar desenvolver algumas habilidades, e são essas 7 que nós vamos falar hoje. Entendi, Tederaldo, muito legal. Mas desenvolver 7 habilidades não é muito difícil? São 7, né? Não são 2 ou 3, são 7 habilidades. Pois é, Matheus, é uma boa colocação. A princípio pode até parecer, né? Porque são 7, o empresário vai dizer assim, meu Deus do céu, eu já não sei nem 2, imagine 7 que eu tenho que desenvolver. Mas nós vamos ver ao longo desse podcast que a gente não está falando de nenhum bicho de 7 cabeças, nós não estamos falando de nenhuma habilidade assim, muito difícil de ser desenvolvida, não, né? São habilidades que a gente vai precisar desenvolver, e como toda habilidade, como tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Por exemplo, a gente não nasce sabendo escovar os dentes, né? Quantas vezes nossos pais precisaram ficar ali no nosso pé para fazer a gente aprender a escovar os dentes, né? Então, estou falando de uma habilidade básica que todo mundo hoje sabe, que é escovar os dentes, né? Mas que a gente não nasceu e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem algum bicho de 7 cabeças aprender a escovar o dente? Não, né? A gente aprende. A mesma coisa vai acontecer nessa sua pergunta com essas 7 habilidades, que você vai ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E o que eu tenho percebido, que eu tenho observado, é que grande parte dos empresários, das pessoas, já tem ali algumas dessas habilidades, né? Eu falei que a gente não nasce com ela, mas não nasce com todas. Mas algumas a gente já tem ali alguma inclinação, sabe? E aí nós vamos precisar aperfeiçoar elas. Ou se você tem uma empresa, está me ouvindo aqui agora, empresário, você certamente ali, na batalha do dia a dia, você já se obrigou, já foi obrigado a desenvolver algumas habilidades, mesmo sem perceber. E na prática, quando a gente falar dessas 7, você vai ver que você já tem algumas, vai precisar aperfeiçoar elas,
e outras você realmente não vai ter e vai precisar desenvolver. Essa é o que eu tenho visto. Muito bom, Adriano. Bom saber disso, porque eu tenho uma pequena empresa, né? Então, quando eu vi assim, 7 habilidades, né? Nosso papo de hoje, aqui no nosso script, falei, caraca, 7 habilidades, como é que a gente vai. Como é que eu vou fazer isso, né? Desenvolver 7 habilidades. Mas você pode explicar um pouquinho o que seriam essas habilidades? Tem alguma diferença entre habilidades naturais do dia a dia para habilidades que a gente desenvolve para tocar uma empresa? Tem sim. No final das contas, tudo é habilidade, né? A gente pode traduzir a habilidade por, vamos dizer assim, um conhecimento que você adquire. Você não tem um conhecimento sobre um determinado assunto, você adquire esse conhecimento e isso já, né, na medida que você pratica, coloca em prática isso já se torna uma habilidade, né? A gente não sabe fazer. Eu gosto muito de usar esse exemplo do ovo frito, mas vamos usar outro. Cozinha, né? É um negócio que nos desafia todos os dias, né? Então, minha mulher acabou de ganhar do meu filho uma cafeteira italiana, que ele foi para os Estados Unidos, aí trouxe uma cafeteira para ela. Ela pediu para ele trazer, ela trouxe para ela. E ela estava me dizendo, hoje de manhã, que a gente precisava já lavar a cafeteira, né, para poder começar a usar e tal. E eu falei para ela, primeiro eu, Tederaldo, quero dar uma olhada como é que lava esse tipo de cafeteira, porque ela é diferente, né, para não estragar. Tem um plástico ali, se a gente usa sabão ali ou não usa. E aí então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando, adquirindo um conhecimento para desenvolver uma habilidade de como lavar uma cafeteira. Veja que coisa simples, né, Matheus? Mas que a gente não sabe fazer, entendeu? Então, é esse um conhecimento, uma capacidade que você adquire de fazer alguma coisa na vida que você não tinha antes, e adquire essa capacidade. O empresário não sabe como controlar um fluxo de caixa. Ele vai adquirir essa capacidade e habilidade de adquirir um fluxo de caixa. Assim como a gente pode dizer também que uma habilidade é um talento. Não tem gente que nasce já com alguns talentos, né? já nasce com algumas habilidades. Também é algum talento mais inato que as pessoas têm. E como eu estava explicando, né? Existem habilidades mais simples e existem habilidades mais complexas. Vamos voltar, por exemplo, de escovar os dentes ou forrar uma cama, né? Forrar uma cama é uma habilidade bem simples. A gente pode não querer forrar todo dia, mas que ela é simples, é. Mas dirigir um carro não é uma habilidade simples, é uma habilidade extremamente complexa. Só que, aí tem uma coisa boa para dizer aqui para os nossos empresários, quando você adquire determinadas habilidades, você internaliza ela fica simples. Então, quem aprende a dirigir um carro, dirige, vou usar essa expressão, de olhos fechados. Brincadeira, né? Para dirigir carro de olho fechado. Mas a gente já nem pensa direito, né? Provavelmente você, quando pega seu carro para dirigir, você já vai. Né? Então, entende que é isso quando mesmo as habilidades mais complexas. Tederaldo, eu não sei como treinar um funcionário, não sei como selecionar. Você vai aprender como fazer isso. E quando você aprender, isso se torna, na medida que você treina, né, Matheus? Isso se torna automatizado, entendeu? E vai ficando cada vez mais simples. Quer dizer, você me fez uma pergunta do que era habilidade e eu estendi um pouco mais, só para dizer que se torna automático o processo, entendeu? O empresário acha muito complicado. Você sabe um negócio que o empresário acha muito complicado? Controle financeiro. Ele disse para mim, mas eu não sei nada de controle financeiro. Federaldo, é complicado. Eu digo, não é complicado. E quando eu começo a explicar para ele a maneira de fazer, ele vê que não é complicado, entendeu? Eu digo para ele, complicado é o seu processo produtivo, né? Tem lá um empresário, sei lá, um aluno que tem uma padaria. Imagina, fabricar lá aqueles pães salgados, doces. Aqui isso é que é complicado, né? Controle financeiro é moleza, entendeu? Então, é uma questão de você adquirir o conhecimento e praticar. Muito bom. Agora eu só queria estender um pouquinho essa sua pergunta e entender um pouco melhor. A gente nasce com algumas habilidades já naturais, né? Como, por exemplo, alguém que nasceu com o dom de tocar, de cantar, vamos dizer assim. Você acredita que existam empresários que nasçam com essa questão de tornar a empresa lucrativa, já nasce sabendo administrar, como você falou aí, um financeiro, administrar funcionário? Você acha que as pessoas podem nascer com isso para tornar a empresa lucrativa ou é necessário desenvolver?
Não, eu certamente algumas habilidades que nós nascemos com elas, né, isso ajuda a tocar uma empresa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade maior de comunicação, se expressa melhor quando fala. Tem gente que parece que já nasce, né? Falando mais e com essa habilidade. Isso vai ajudar ele, se ele utilizar isso, o empresário, da maneira adequada, vai ajudar ele a se comunicar com os funcionários, com os clientes, com todas as partes da empresa dele, né, com os sócios. Entende? Isso é uma habilidade que, claro, ele vai precisar desenvolver ainda mais, mas isso vai ajudar ele no dia a dia. Mas, mas mesmo assim, Matheus, é importante nós entendermos que, mesmo aquelas habilidades que nós já nascemos com elas, você usou o exemplo aí de um músico, né? Nós precisamos praticar para tornar elas cada vez melhores. Não tem exemplo melhor do que a gente pegar Pelé e Maradona. Eu não sei qual é o seu preferido, mas daqui a pouco você vai responder já já. Quem é que você gosta mais, do Pelé ou Maradona? Mas são dois gênios do futebol, né? Parece que já nasceram jogando bola, mas veja quantas horas esses caras treinavam para chegar no ponto que eles chegaram, para ter aqueles arranques, né? Para chutar no lugar certo. Quantas horas eles passavam, por exemplo, treinando lá para bater um pênalti, para bater uma defesa, né? E por aí vai. Então, está entendendo que mesmo os gênios, eles precisam realmente praticar ali aquelas habilidades todos os dias, né? Permanentemente. Bom, eu não posso te responder porque eu não vi Pelé nem Maradona jogar, né? Minha geração aqui é Messi e Cristiano Ronaldo. Então aqui, você não perguntou, mas eu vou falar, eu fico com o Messi. Mas vamos lá. Como é que você chegou nessa conclusão sobre a questão das habilidades, né, que podem ser desenvolvidas por pessoas comuns assim? Veja só, é muita pesquisa, né? São muitos anos de estudo sobre um assunto que me interessa muito, que é esse assunto do desenvolvimento de habilidade. Interessa porque interessa para mim, né? Para a minha pessoa, porque eu preciso desenvolver uma série de habilidades que para que eu consiga ensinar isso para meus alunos. Se eu não souber essas habilidades, como é que eu vou ensinar para eles? Se eu não souber como fazer vendas ativas, como é que eu vou ensinar isso para um aluno meu? Então, eu precisei desenvolver isso, e para eu desenvolver isso, eu estudei bastante. E estudei também sobre desenvolvimento de habilidades, né? Outra Matheus, é o dia a dia mesmo, dando aula para os meus alunos e pegando pessoas assim totalmente diferentes, de perfis, com habilidades. Um tem uma habilidade maior em um determinado aspecto, o outro tem outra. Um é mais organizado, tem um aluno, sei lá, exemplo, né? Alunos que são mais organizados ali, sabe? Parece que a gente nasce um pouco com isso também. Outros são menos organizados, mas são excelentes vendedores, são mais organizados, mas são um raio para vender. Já os outros que são mais organizados, às vezes, não são tão bons como vendas. E eu observando tudo isso, eu comecei a perceber que na medida em que eu treinava um empresário, um aluno, e ele desenvolvia aquela habilidade, ele começava a ter mais lucro, vendia mais controle, administrava melhor o negócio, e com isso a empresa ela se tornava cada vez mais lucrativa e com dinheiro em caixa, entende? Aí foi uma coisa de observação prática mesmo assim no dia a dia, né, sabe? Além de usar isso na minha própria vida pessoal, é ver isso ali ao vivo, né, com os meus alunos, entendeu? E aí outra coisa que eu observei também muito claramente, porque essa era uma dúvida minha, viu? Não sei se você tem essa dúvida, você vai contar para a gente aqui, mas uma dúvida que eu tinha era essas 7 habilidades que nós vamos falar hoje. Qualquer empresário pode aprender? Ou será que só aqueles empresários com a taxa de QI acima da média, ou com empresários que já têm algumas habilidades inatas, sabe? E aí eu percebi que todos os empresários, até onde eu apliquei, eles conseguem aprender essa habilidade, basta que eles tenham disposição para isso, basta que eles tenham humildade, né? A palavra é importante para entender que ele não tem aquela habilidade, que ele precisa desenvolver para que ele se torne um empresário sucedido, né? Você sabe, né? E eu conto muito isso aqui. Eu treino Aikido, que é uma arte marcial extremamente complexa. Dizem que é uma das mais complexas, do ponto de vista de movimentação, porque ela não tem ataque. Você não bate ninguém, ela só tem defesa. E por isso ela é muito complexa, do ponto de vista de se defender, né? E quando eu entrei,
Quantas vezes eu não pensei em desistir, que eu disse assim, eu não vou aprender isso nunca na minha vida. Nunca vou aprender isso na minha vida. Porque é complexo, né? E aí, esse ano eu me tornei faixa preta, depois de 10 anos treinando, né? Porque é muito complexo. Mas é isso, entende? A gente é treino, é repetição, e aí já vou adiantar que para o empresário não tem nada a ver com. Não é uma habilidade, não são habilidades tão complexas como essa do arte. Mas eu só usei esse exemplo porque eu apliquei isso na minha vida. E isso foi ponto de inspiração mesmo, sabe? Para criar para fazer essa ponte para os pequenos e médios empresários. Muito interessante. E também vale ressaltar, né, que você está há 10 anos, mas isso também ainda sofre algumas, não sei se posso falar como derrotas ali, mas é, às vezes eles até se machucam. Então é sempre uma habilidade, por mais que você esteja há longos anos praticando, é uma questão que você tem que estar sempre treinando, praticando. Então eu acredito que as habilidades também possam ser intituladas assim, né? Sempre treinando funcionários, sempre buscando mais conhecimento, né? Assim como acredito que nossos ouvintes aqui buscam conhecimento assistindo nosso podcast, né? Sempre ouvindo mais para aprender. Ótima observação, Matheus, porque ontem mesmo a gente teve um treino à noite e a sensei, né, que a gente chama sensei, se o professor, passou assim os movimentos que eu nunca tinha feito. Aí ontem eu vivi exatamente o que você disse. Puxa vida, depois de 10 anos não sei fazer isso. Pois é. E ela foi muito clara ontem, ela disse assim, às vezes vocês que estão com a faixa preta, vocês acham que, né, que já estão prontos, estão muito longe de estarem prontos, tem que ter cuidado né, com essa coisa de achar que. E aí cabe muito bem o seu exemplo que você deu para o empresário, ele entender que, agora eu já sei fazer controle financeiro, já sei fazer fluxo de caixa. Ótimo, primeiro tem que se manter fazendo, para ir aprendendo a fazer cada vez mais, porque primeiro, vou pegar esse exemplo aí, viu, pegando sua motivação, né? Primeiro ele vai aprender a fazer um fluxo de caixa para uma semana, depois para 15 dias, depois para 30 dias, depois vai fazer para 3 meses, e aí ele vai desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, né? Agora a gente vai entrar na parte que nossos ouvintes aqui querem saber, né? Quais são as 7 habilidades? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, queria convidar você que está assistindo aqui a gente para poder se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo aqui, deixar algum comentário o que você está achando, alguma dúvida, alguma sugestão de podcast também para a gente gravar algum tema, para a gente poder estar cooperando cada dia mais com vocês, tá bom? Então, Teodrado, conta pra gente aqui quais são essas 7 habilidades que o empresário precisa ter para tornar a empresa lucrativa e ter mais dinheiro em caixa. Conta pra gente. Legal, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu estou aqui com o meu, como é que a gente chama? Minha cola, né? Para não esquecer de falar nenhuma habilidade, não falar, deixar de falar numa ordem mais correta, né? Bom, veja, quando eu começar a falar nessas habilidades, você, empresário e empresária, vai perceber que algumas habilidades você já tem, como eu comentei lá no início, né? Você vai dizer assim, essa eu já tenho. E você vai perceber que outras você vai precisar desenvolver, né? E lembrando que quando você disser eu tenho, precisa aperfeiçoar. Lembra do Pelé e do Maradona, e vamos esquecer de Pelé e Maradona, o Matheus comentou que não é dessa geração, então ele falou em Cristiano Ronaldo, Messi, né, e por aí vai. Então vamos lá. A primeira habilidade que você, como empresário, precisa desenvolver é saber fazer o controle financeiro da sua empresa, né? Eu já até né, falei bastante nesse podcast sobre esse assunto, dando um spoiler mesmo. Essa é uma habilidade essencial que você precisa desenvolver na sua empresa. Lembrando que isso não é complicado quando a gente fala de uma pequena e média empresa. O complicado é fazer controle, fazer gestão financeira numa grande empresa não é uma tarefa simples. Mas numa pequena e média empresa não é complicado, é mais simples do que você imagina. Você vai precisar controlar primeiro a entrada e saída de dinheiro, o registro de dinheiro que entra e sai da empresa. Mas, Tedraldo, isso todo mundo sabe fazer, não sabe fazer, né? Tem muito empresário que não fez isso a vida toda e não sabe fazer. Então, montar um fluxo de caixa, calcular a lucratividade da empresa através de uma planilha, ou se ele tiver um sistema. Ou seja, implantar controles financeiros para ele garantir que o dinheiro que entra na empresa dele, no caixa, não desaparece, não some. Às vezes o empresário vende, e aí ele diz assim para mim, não sobra nada no final do mês. Eu pergunto para ele, mas
você está registrando toda a entrada e saída de dinheiro? Ele fala, não. E aí, eu digo, como é que você sabe se o dinheiro está entrando de maneira adequada, né? Então, precisa separar as contas da pessoa física e jurídica. Essa é a primeira categoria de habilidades que eu gosto de colocar na mesa, que eu considero uma fragilidade maior das pequenas e médias empresas, é a falta de controle financeiro. Segunda habilidade é você vender de maneira ativa, vender de maneira lucrativa, desenvolver a habilidade para vender. Porque é muito comum, e aí essa é comum mesmo, viu, Matheus? E para quem está me ouvindo aqui agora, o empresário diz assim, mas eu não sei e não gosto de vender. O que eu sei é ficar aqui na minha casa, fazendo o meu trabalho, minha produção, eventualmente atendendo meu cliente, isso eu sei e gosto assim. Agora, vender, não, Geraldo, não inventa esse negócio de vender, que eu não sei fazer. Pior do que eu não sei fazer, ele diz, eu não nasci para isso. Ó, uma pergunta que você fez aqui, não nasci para isso. O que eu digo para ele é que, infelizmente, né, você vai ter que aprender essa habilidade, porque você é o dono da empresa, o dinheiro é seu, a empresa é sua. E você não pode colocar todas as fichas na mão de nenhum vendedor, por melhor que ele seja, a não ser que ele seja um sócio seu. Mas se você não tiver um sócio que seja um vendedor muito bom, você precisa se tornar um vendedor bom, para que você consiga colocar dinheiro novo na sua empresa. Percebe? E aí a tal da venda ativa, né? Que é você ir ao encontro do seu cliente e trazer ele para dentro da sua empresa. Não se conformar só com venda passiva. Então, essa é outra habilidade que ela é uma habilidade obrigatória que você é capaz de desenvolver também, sem dúvida nenhuma. Bom, uma terceira habilidade é a habilidade relacionada a pessoas, aos seus funcionários. Porque quando a gente fala pessoas, viu, Matheus, a gente pode falar cliente também, né? Cliente também são pessoas, o empresário precisa ter uma habilidade para lidar com pessoas, sabe? Ele não pode ser aquele cara que, sabe, aquele cara que não tem habilidade de lidar com gente, não tem dono de empresa que são assim, né? Que não tem habilidade de lidar com pessoas. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de lidar com gente. Mas voltando aqui para os colaboradores, lembrando que a gente pode falar de cliente também, eu preciso desenvolver uma habilidade que é saber como selecionar um colaborador, para saber se eu estou contratando a pessoa certa para a minha empresa, como treinar o funcionário para que ele fique cada vez melhor, mais produtivo, como motivar, né? Eu vou ter pessoas na minha empresa que não estão motivadas, né? Avaliar para saber se a pessoa está tendo o desempenho adequado, ou se eu tenho que treinar mais, ou até mandar ela embora, se for o caso. Ora, veja, essa habilidade, ela é a única chance que você tem na sua vida, você é empresário, se você não tem essa habilidade, de você sair do operacional. Você quer sair do operacional e assumir o comando da sua empresa, tornar ela lucrativa, gerenciar o negócio. Você só tem uma maneira de fazer isso, é contratar uma equipe, montar uma equipe, para que você saia do operacional e essa equipe assuma a parte de operação mesmo do negócio. E você, então, tem que desenvolver essa habilidade aí. Estou falando aí um negócio que é claríssimo, né, Matheus? De lidar com pessoas. Bom, como eu falei, eu vou olhar aqui minha cola, né? É uma outra habilidade que você precisa desenvolver, que está meio que colado com essa de pessoas, viu? É a habilidade de delegar. Porque eu preciso, ainda para sair do operacional, eu preciso aprender a delegar. Como é que eu passo uma tarefa para o meu colaborador? Eu agora já tenho uma equipe, imaginando que eu superei aquela habilidade, eu agora já sei como selecionar uma pessoa, treinar, motivar, né? E agora, então, eu preciso fazer o quê? Deixar as pessoas paradas lá? Não, né? Tem que passar a tarefa para elas. Como é que eu passo? Delegando tarefa. Então, ó, conserta esse mouse aqui que quebrou. Não sou eu que vou consertar. Agora é ele que vai consertar. Então, existem habilidades que você precisa fazer para saber delegar. Saber se a pessoa está pronta para receber aquela tarefa ou não. Como é que eu acompanho ela, porque não é simplesmente pegar uma tarefa e jogar na mão da pessoa e deixar ela se virar. Não, né? Precisa acompanhar para saber se ela vai conseguir fazer aquela tarefa, que a empresa é minha. Afinal das contas, sou eu que vou querer que aquilo seja feito no final, né? Então, precisa... Está meio que colada, né? Como eu falei, com a habilidade de gestão de pessoas, mas eu gosto de colocar ela como uma habilidade à parte, né? De transferir tarefa para outros colaboradores. Aliás, a palavra transferir não é a melhor. A melhor para a tarefa é realmente delegar, né? Porque eu delego e controlo o desenvolvimento da tarefa. Vamos continuar aqui.
Bom, uma outra habilidade, essa é curiosa, viu, Matheus? Essa é bem curiosa. Você vai até. Já, parece que eu imagino o que é que você vai perguntar depois, né? E eu gosto das suas perguntas porque, como se você estivesse aqui representando, né, parte dos empresários e empresárias. Uma habilidade que o empresário precisa desenvolver, você sabe qual é? Focar, ter foco, estabelecer prioridades, se concentrar naquilo que é mais importante para a empresa dele. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes a gente quer, sabe, na mesma hora fazer, vender, controlar o financeiro, atender um funcionário, um cliente, entendeu? Apagar um incêndio que está ali, sei lá, responder uma reclamação de um cliente. Não, a gente precisa priorizar, né? Tem que ter estabelecer prioridade. E quando eu falo em prioridade também, foco, muitas vezes, você não tem uma linha muito extensa de produtos e serviços. O empresário, às vezes, começa. Ele abre uma cafeteria. Cafeteria é para vender café, né? E aí ele vende café, pão e queijo, vende bolo. Aí daqui a pouco, se brincar, na cafeteria, ele está vendendo cerveja, suco, livro, porque não está dando café, não está vendendo direito. Aí ele começa a trazer um monte de outras coisas para vender lá na cafeteria. Eu não estou dizendo que isso está errado, a princípio, não, tem que avaliar, mas não pode tirar o foco. Se você abrir uma cafeteria, foi para vender café, pão, né? Leite, e não para vender livro. Na verdade, livro você teria aberto uma livraria. Eu não estou falando de uma grande empresa, nós estamos falando de uma pequena e média empresa. Então, ter foco é também uma habilidade. E uma coisa, inclusive, que eu precisei desenvolver muito na minha vida, viu? Porque eu sempre tive essa falta de habilidade na minha história de querer fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa muito. Gosto muito de trabalhar, muito enérgico, muito de gerar resultado. Então, eu adorava fazer 10 coisas ao mesmo tempo e de também ter milhões de produtos para poder oferecer para o meu cliente. Não! Foco. Foco é um segredo assim enorme para você realmente ter uma empresa lucrativa, né? Quanto maior variedade, menos lucro você vai ter. Quanto mais foco você tiver e melhor você souber estabelecer prioridade, mais lucro você vai ter. Ao contrário do que a gente imagina. Bom, sexta habilidade é você desenvolver a sua capacidade de administração do negócio como um todo, de gestão, né, do negócio como um todo. Porque eu preciso ser capaz também de olhar não só para determinados pontos isolados da empresa. E a gente falou de alguns deles aqui, né? Falamos sobre financeiro, falamos sobre pessoas, falamos sobre clientes, falamos sobre vendas. Mas além de eu saber como controlar cada uma dessas áreas, eu preciso também ter a habilidade de olhar a empresa como um todo, administrar todas as partes que a empresa tem. Todas as caixinhas, eu gosto de dizer, que a empresa tem, né? E eu, né? Para poder tomar decisões estratégicas, para poder acertar nas decisões de mais curto, longo e médio prazo. Então, preciso ter uma capacidade também de administrar o negócio e sair do operacional. Quem não tem uma empresa bem administrada não consegue ter um negócio lucrativo. É impossível você ter uma empresa lucrativa e ter dinheiro em caixa se você não dedicar tempo, né? Tempo para você administrar o negócio como um todo. Então, essa é outra habilidade essencial. E uma sétima habilidade, que eu deixei por último, de propósito mesmo, é você desenvolver a habilidade de persistir, de ter força de vontade, de se manter naquela estrada, né? Sabendo que uma empresa não é uma estrada reta, ela vai ter curvas, eventualmente você vai ter que parar no meio do caminho para analisar se você está na estrada certa ou não. Talvez você tenha que voltar um pouco para pegar outra estrada, mas você tem que se manter o tempo inteiro avançando, persistindo, né? Persistindo com método, com metodologia, né? Persistindo da maneira correta. Não adianta só ficar batendo numa pedra que não vai quebrar nunca. Então, essa habilidade de persistir, ela é fundamental. O exemplo que eu dei lá do Aikido, né? De 10 anos ali, persistindo e muitas vezes pensando em desistir. Tem um empresário que entrou recentemente agora nessa turma, e ele diz assim para mim, ele fabrica gesso, uma fábrica de gesso, e ele diz assim, eu já, na minha trajetória, e também tem uns 10 ou 12 anos que ele tem essa empresa, entrou agora nessa turma,
E ele repete muito isso, sabe? Muitas vezes eu penso em desistir, já pensei em desistir várias vezes, porque essa habilidade de você persistir, ela é fundamental. E como é que desenvolve a habilidade de persistir? É persistindo, alcançando pequenos avanços, se mantendo ali no dia a dia, porque se você faz isso, você vai realmente alcançar os resultados que você imagina. Então, essas são as 7 grandes habilidades, né? Se você se concentrar nela e conseguir desenvolver essas habilidades, você tem uma probabilidade altíssima. Aliás, vou dizer de uma maneira diferente, dificilmente você não vai ter uma empresa lucrativa se você desenvolver essas habilidades, né? Tem mais do que 7? Tem, né? Mas pensa nessas 7, não pule nenhuma, procure atender todas elas, estabeleça uma ordem, né? Vá naquela que está mais urgente para você, que você já tem alguma inclinação, melhore aquela que você já tem e vá desenvolvendo priorize, né? Vá desenvolvendo uma a uma para que você adquira essas habilidades. Muito bom as habilidades que você passou aqui pra gente. Acredito que o nosso ouvinte que está anotando tudo, mas é interessante lembrar aqui e ressaltar um ponto que eu observei aqui, Lideraldo, é que a habilidade 3, 4, 5 e 6 que você passou pra gente é uma praticamente ligada na outra, né? A 3, seleção de pessoas, você vai selecionar pessoas. A 4, delegar, você vai delegar alguma tarefa para a pessoa. A 5, focar e definir prioridade, você vai delegar a pessoa e vai falar para ela focar em tal habilidade, em tal tarefa. E a 6, gestão, que você vai gerenciar ali a pessoa no geral. Então, tipo assim, querendo ou não, é fácil memorizar e lembrar, né? Porque tá tudo interligado. Não só relacionado a pessoas, mas a empresa em geral, mas acho que cabe bem essa conexão aqui, né? Muito bom, Matheus, muito bom, muito bom. E as duas primeiras também estão bem interligadas, viu? Vendas e financeiro, porque, assim, né? Por que elas estão tão interligadas? Se você vender e não controlar o dinheiro, ele vai embora. Mas também, se você tiver um controle financeiro maravilhoso, o melhor do mundo, seu controle financeiro, e não entrar dinheiro novo, para que serve esse controle financeiro? Para nada. Então, elas também estão bem interligadas. Mas sua observação foi ótima, ficou claro aí para o empresário, né? E agora conta pra gente como que o empresário ele pode desenvolver essas habilidades que ele não tem, né, para conseguir tornar a empresa lucrativa, ou aqueles que têm habilidade, como é que eles fazem para poder aperfeiçoá-las, né? Usá-las melhor dentro da empresa. Legal, legal, muito bom. Veja, assim, é uma combinação, para você desenvolver habilidade, é uma combinação de adquirir um conhecimento que você não tem, ou que você tem, mas como você colocou muito bem, precisa ser aperfeiçoado, ou você ir, né? Ou não, e você, ao mesmo tempo, praticar aquilo que você aprendeu, do seu ponto de vista mais teórico, né? Então, essa combinação é essa. Não adianta você só aprender a teoria e não colocar em prática, mas também se você colocar em prática de maneira atabalhoada, né, equivocada, fazendo tudo errado, não vai adiantar. Você vai desenvolver uma habilidade. Aliás, você vai desenvolver uma habilidade, só que uma inabilidade, né, uma habilidade que vai trazer prejuízo para a sua empresa, ao invés de ela trazer os lucros que você precisa, né? Eu gosto muito de usar exemplo do dia a dia para que a gente fique mais claro para o empresário. Então, eu achei que eu sabia fazer ovo mexido. Até que alguém me disse, ó, esse ovo mexido, minha filha, né? Ela não me disse, mas ela faz um ovo mexido muito melhor do que o meu. E aí, foi até Sara, né? Que me explicou como é que faz um ovo mexido. Então, tem uma técnica de fazer. Você tem que colocar a frigideira, tem que colocar o fogo em fogo baixo, você tem que colocar os ovos e ir mexendo devagar, não pode parar de mexer. Tem que ir mexendo, que ele vai dando aquela consistência mais amarelada, ele fica mais uniforme, e tem um momento para você parar, entende? Então, tem toda uma técnica para fazer ovo mexido. E eu fazia, achando que eu estava abafando, só que não era aquele ovo mexido né, que as melhores habilidades podem fazer. Mesma coisa a gente pensa quando olha para uma empresa, o empresário diz, eu estou vendendo muito ao Federal. Eu estou vendendo muito, veja aqui, eu vendi muito esse mês. Você quer que eu faça mais o quê? Aí eu falo para ele, legal, parabéns, está sobrando quanto no caixa? Não está sobrando quase nada, mas como assim? Você vendeu muito, você está tão feliz, orgulhoso da sua habilidade de venda, está dizendo que não tem nada no caixa, então provavelmente tem. Na habilidade de vendas, está faltando a habilidade de vender de maneira lucrativa.
de vender para a pessoa certa, de vender sem inadimplência, de vender, né, para um cliente que vale elogiar, entende? Então, é a história de você aperfeiçoar. Mas, respondendo a sua pergunta, dos empresários, os empresários que estão nos ouvindo, combinação, pega lá uma coisa que você não sabe, aprende aquilo, né, faz um curso, aprende aquilo, e depois coloca em prática e vai melhorando isso o tempo todo, né, sem parar. Né? Outra coisa que eu gosto muito de recomendar, quando a gente fala de aprender uma habilidade, é você aprender um método, uma metodologia. Porque quando a gente aprende uma metodologia, toda boa metodologia, por exemplo, o método de gestão 365, que a gente ensina, né? Ele é exatamente isso que eu vou falar. Toda boa metodologia, e por que o método de gestão 365 é uma boa metodologia? Porque está aí, né? A gente tem vários casos de empresários que têm tido resultados surpreendentes de aumento de lucro, de faturamento, dinheiro em caixa, né, Matheus? Tem vários casos assim. Então, um método, quando você aprende um método, isso facilita muito a sua vida como empresário. Por quê? Porque o método tem um passo a passo. Faz isso, depois depois faz aquilo, gera tais resultados, controla esse ponto aqui na empresa, né? E isso vai, na medida que você vai fazendo isso, você vai desenvolvendo a habilidade de quê? Adivinha? De se tornar um empreendedor, um bom empresário, de se tornar um empresário que vai tornar a sua empresa lucrativa. Então, na dúvida, aprenda um método. Não é qualquer método, um método para tornar a sua empresa lucrativa. Você tem mais alguma orientação para o empresário? Você acha que a gente acompanhar empresários que já fazem isso há algum tempo, já tem um negócio lucrativo, seria legal a gente seguir esses empresários? O que você acha disso? Eu acho uma excelente ideia. Já respondendo aí, você já respondeu, eu já estou totalmente de acordo. Essa é uma das recomendações que eu daria também. Siga pessoas que têm mais habilidade do que você, naquilo que você faz, e aprenda com elas. Veja como é que elas fazem e aprenda com elas. Eu diria assim, talvez para complementar, né, essa sua pergunta, é que você lembre-se que você vai ter altos e baixos. Altos e baixos. Você vai desenvolver uma habilidade, vai estar aqui, ó, aí vai surgir uma coisa mais complexa no seu caminho, você vai cair um pouco. Geraldo, explica isso melhor. Bom, você tem 20 clientes, e aí você aplica um método para tornar a sua empresa lucrativa, você desenvolve a habilidade de vender, e agora, ao invés de você ter 30 clientes, você vai ter 60 clientes. E aí você vai, né, se deparar com um novo estágio, né, que você vai precisar melhorar as habilidades de administração da empresa como um todo. E até aquele momento você sabia administrar a empresa bem, aprendeu, né? Para 30, para 60, 100 clientes. É um desafio novo que aprende na sua frente. Então lembre-se que você vai precisar aperfeiçoar essa habilidade. Eu estudo inglês, né? Estudei inglês quando era criança e tal, mas aí comecei a estudar inglês, acho que tem uns 20 anos atrás. Vou ver aqui, é por aí, né? Talvez um pouco menos, mas vamos. Não, menos não, por aí. Uns 20 anos atrás eu voltei a estudar inglês. Voltei a estudar inglês. Você sabe quando é que eu parei? Não parei mais nunca. Eu estudo inglês. Toda semana eu tenho um encontro com o meu professor. Tem um professor particular que a gente chama private class, né? E uma vez por semana, 1h30, eu tenho uma aula com ele. Ou seja, mas doutor, você não sabe falar inglês? Sei. Mas e daí? Você tem que manter aquela habilidade, né? Sei. E às vezes ele traz uns textos cabeludos, sabe? Umas gramáticas mais sofisticadas. Eu brinco com ele, eu digo assim, ele chama-se Alfredo. Eu digo, Alfredo, mas hoje você caprichou, né? Eu achei que eu sabia artigo, mas ele traz umas coisas para me dar um choque. Eu acho que ele faz isso de propósito, para me dar assim um chacoalhão e ver que, né? O americano não sabe, quanto mais a gente. Bom, foi só um exemplo aqui, Matheus. É como se fosse também a questão do Aikendo, né? Você está há 10 anos fazendo Aikendo, chegaram com um movimento novo e você não sabe. Então, o inglês é a mesma coisa. A gente tem sempre que estar estudando, nos atualizando, para poder desenvolver melhor as nossas habilidades, né? E onde os pequenos e médios empresários, doutor Geraldo, eles erram quando tentam desenvolver as habilidades para ter mais lucros na empresa? Bom, o erro maior que eu percebo é eles acharem que eles não conseguem, eles não conseguem. O vizinho dele consegue, mas ele não, sabe? Ele achar que o empresário precisa ter nascido com algumas habilidades para que ele consiga realmente. Não, lembra que o exemplo que eu dei? Eu não nasci para ser vendedor. Aí pronto, acabou. Então, sabe o que eu ouço muito assim? Eu sou
péssimo com números. Gosto muito de empresárias, isso, inclusive. Sou péssima com números. Eu falo, mas você vai fazer conta de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Você sabe somar e dividir? Ah, sei, claro que eu sei. Pois é, isso que você vai ter que fazer. Mais nada. Então, isso é quando ele se condena, achando que, sabe, só. Não é só pessoas com talentos extraordinários que conseguem aprender o método para tornar a sua empresa lucrativa. Não, são empresários comuns. Eu queria saber agora se você tem algum exemplo de algum aluno do método que já fez isso, que já aplicou, ou que tenha desenvolvido uma habilidade do zero, ou que tenha desenvolvido uma habilidade que ele já tinha já. Se algum aluno tem algum exemplo para citar para gente? Eu diria todos os alunos, né, servem como exemplo, porque, como nós vimos aqui, nenhum deles, né, tem essa habilidade. Alguns têm mais, uns do que as outras, e todos precisam desenvolver. Mas tem um caso muito emblemático, que a gente chama muita atenção esse caso, que é o de Nivalda. Tem um depoimento dela no canal do YouTube, o depoimento dela está um dos mais bem posicionados, viu? Você vê como são as coisas, né? E ela entrou no programa aqui, ela tem um restaurante dentro de uma pousada, em Paulo Afonso, no interior ali da Bahia com Alagoas, a fronteira ali. E ela sempre dizia o tempo todo, Geraldo, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo, sabe? Isso eu não sei fazer. E quando ela dizia isso, era quase tudo que eu pedia para ela fazer. Entendeu? Você tem que controlar a entrada e saída de dinheiro, mas eu não sei fazer isso. Você tem que treinar um funcionário, mas eu não sei fazer isso. Você tem que vender, eu não sei fazer isso. E aí eu disse para ela, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu disse para ela, Matheus, foi: para de falar que você não sabe, que você não vai conseguir. Para de falar isso. Né? Se você não quiser falar, se você não quiser dizer que sabe, fica calado. Não diga que não sabe, o que não é capaz, porque você é capaz. Aí expliquei isso tudo que a gente conversou aqui hoje, né, que são empresários comuns como ela, que aparentemente você olha assim, uma pessoa muito simples, que, sabe, que às vezes você diz assim, não vai conseguir, e são esses que realmente conseguem, às vezes mais do que os empresários que têm habilidades maiores, que às vezes se acomodam, entende? Mas todo mundo consegue, desde que queira. Então ela dá Valda, né? Ela entra no programa dessa maneira, entrou agora, né? Tem pouco tempo, em janeiro que ela entrou. Estamos aqui em setembro, estamos com 8, 9 meses. E ela, pra você ter ideia, ela é recordista de vendas do grupo que ela entrou. Veja que loucura. Você pode estar se perguntando, mas como é que pode, Adriano? Pelo que você está falando. Vai lá, Matheus, se você não viu ainda, e os empresários e empresárias que estão me ouvindo aqui, vão lá no meu canal do YouTube, procura depoimento aluno Nivalda, método de gestão 365. Recordista. Ela ela teve um recorde histórico de vendas de toda a história dela como empresária, depois que aplicou o método. Olha que loucura. Ela nunca tinha vendido tanto, por exemplo, café da manhã, né, que ela vende, quanto depois que ela entrou no programa. Então, a gente aprende, entende? A gente consegue desenvolver habilidade. Que habilidades ela desenvolveu? Ela desenvolveu habilidade para vender, maior que ela não tinha. Ela desenvolveu habilidade também para criar alguns produtos, quer dizer, alguns pratos que ela não criava, alguns dias de café da manhã especiais, que ela não sabia como fazer isso. Ela criou um café da manhã especial no sábado, que explodiu. Gente fazendo fila. Ela começou a fazer reserva financeira de dinheiro, guardar dinheiro como reserva, aplicação mesmo financeira. Então, muita habilidade, treinamento de funcionários, ela desenvolveu bastante essa habilidade, não querer fazer tudo. Né? Que eu falei para ela, quem é que faz o feijão, Nivaldo? Ela falou, sou eu. Eu digo, se você faltar, não vai ter feijão, é? Você tem que treinar alguém para fazer o feijão melhor do que o seu. Então, sabe, coisas dessa natureza que ela foi desenvolvendo e está aí, né? Recordista de vendas. Então, exemplo muito claro esse. Muito bom, Tadeudo. A gente está deixando aqui na descrição do vídeo o link do depoimento da Anivalda, tá? Então clique e assiste, que com certeza vai cooperar muito com vocês e vai tirar isso da cabeça de vocês. Isso que vocês falam, não consigo, não posso, cara, acaba com isso, entendeu? Vocês podem sim, todo mundo pode, tá bom? Então clica e assista. Então, Tadeudo, agora eu queria saber de você, para a gente estar encerrando aqui o nosso podcast de hoje, infelizmente, né? O papo está muito bom.
Muito legal. O que que muda na vida do empresário, né? Quando ele desenvolve essas habilidades de tornar a empresa lucrativa, né? O que que ele experimenta, o que que ele sente, o que que pode mudar na família dele, nele, na empresa dele? Conta um pouquinho pra gente aqui. Mateus, veja, desenvolver uma habilidade, e se for uma habilidade relevante, como essas todas que nós falamos, essas 7 que nós falamos, todas são relevantes, preenche assim, é como se preenchesse a nossa alma, sabe? Nossa autoestima. Se você não sabe fazer uma determinada tarefa e você desenvolve aquilo, aquilo é importante para a sua empresa, preenche, você se sente mais capaz. Tem coisa mais gratificante do que isso? Não tem, né? Você se sentir mais capaz. Então, eu até brinco, preenche não só a alma, mas preenche o caixa da empresa também, porque vai aumentar o lucro na medida que você desenvolver essas 7 habilidades. E além de você se sentir uma pessoa mais capaz, isso, né, isso será bom para você, sua autoestima, você vai aumentar o dinheiro no seu caixa. Então, não tem nada mais gratificante do que isso também, né? Além do mais, você vai se tornar agora um empresário capaz, hábil, para você tocar qualquer tipo de negócio que você queira tocar na sua frente. Não só o que você tem hoje, mas se amanhã você resolver abrir outra empresa, você consegue também tornar ela lucrativa, porque a habilidade já está já tá internalizada ali dentro da sua empresa. Então, são esses sentimentos assim, de poder, né, de realização, de dinheiro, de tempo, um monte de coisa boa que a gente tem na vida. Esse sentimento que você falou pra gente que o empresário vai ter, né? Com certeza trazendo mais dinheiro pro caixa, tendo mais lucratividade, a vida da pessoa muda, né? Dando uma vida melhor para a família, tendo um tempo melhor para aproveitar com a família, né? O empresário sabendo, né? Como a gente falou, uma das habilidades é gestão, prioridade, ele vai saber gerenciar a empresa melhor para delegar um funcionário e, consequentemente, aproveitar mais o tempo dele com a lucratividade com a família dele. Então, com esse sentimento que a gente passou aqui hoje para vocês, a gente encerra nosso podcast, tá bom? Quero agradecer muito pela audiência de vocês, pelos ouvintes que ficaram aqui até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui, deixar pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso podcast de hoje e deixe também a sugestão, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até breve.